Eu quero citar aqui um livro que ficou muito famoso e que se chama O Livro dos Mártires. E o autor é John Foxe, que nasceu em Boston. Eu vou falar um pouquinho sobre ele para situar, né, como é uma pessoa séria com Deus. E hoje está faltando seriedade dentro da igreja evangélica cristã hoje. Nós estamos vendo um evangelho de oba-oba, um evangelho sem reverência, sem substância. E nós precisamos olhar para a história da igreja e nos inspirar naqueles que realmente são bons exemplos para nós. Ele nasceu na Inglaterra em 1517, então, Idade Média, né, período da Reforma, vão se situando aí. E ele foi tão dedicado, um pesquisador sobre a história da igreja, e quando você estuda de verdade, com seriedade, você faz descobertas. O Espírito Santo abre o seu entendimento. A luz vem, e conforme a luz do entendimento, da compreensão, entra em sua mente, você muda. Quem não muda, não entendeu nada. É religioso. Esse homem, aos 30 anos, pense na nossa geração hoje de 30 anos, aos 30 anos, ele estudava tanto, que ele cresceu no conhecimento sobre os líderes da igreja. Eu não vou falar pais da igreja, os líderes da igreja, tanto do lado grego quanto do lado latino, e também estudou outros eruditos e estudou os concílios da igreja, e ele era um conhecedor do idioma hebraico. Porque se você vai estudar Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico. Você vem para o Novo Testamento, ele foi escrito no grego. E ele passava longas horas, às vezes a noite inteira, estudando à luz de lamparina, pode imaginar? Tanta fome tinha de Deus, de conhecer Deus, de conhecer a igreja, o povo, o cristianismo, aquilo que Deus formou. E a mente dele ficava tão cansada que aí ele ia para um bosque. E nesse bosque ele derramava o coração em oração. Nós vemos isso hoje? É comum? Quantos aqui dentro fazem isso? Passa a noite inteira estudando a Bíblia. Vai para um lugar de oração e ali ora e derrama o coração com tudo diante do Senhor. Eu pergunto, como foi a sua 1 horinha de oração na vigília? Como foi? A minha foi intensa. Nós tivemos vigília sexta-feira. São perguntas que você deve responder para você mesmo, ok? O que este jovem fazia
não era bem visto pela igreja da sua época, católica, apostólica, romana. E ele começou a ser perseguido. Quem estuda a Bíblia é perseguido. Quem vive a palavra de Deus é perseguido. Estão entendendo? E então ele teve que fugir, ir para um lugar mais distante, e aí ele foi viver na casa do sogro. Mas o sogro dele disse: olha aqui, tem uma condição, pare de questionar a Igreja Católica Romana, para. Claro que ele não ia parar. Então ele saiu da casa do sogro, foi para a Inglaterra, para Londres. Aliás, ele estava na Inglaterra, foi para Londres, e ali um dia ele estava sentado no banco da igreja, uma igreja lá, St. Paul, e ele estava jejuando já há bastante tempo, ou por necessidade ou porque não tinha comida mesmo. E quando uma pessoa sentou-se ao seu lado, o cumprimentou e colocou uma soma de dinheiro na mão dele. Ali ele estava passando fome. Em Londres, ele não conhecia ninguém. E disse para ele: anime-se, porque a provisão está chegando para você. Olha, uma palavra profética. Ó vasos abençoados de Deus, quando chegam na nossa vida, no momento em que nós estamos precisando muito. É disso que eu quero falar hoje. E aí, então, ele nunca soube quem era essa pessoa. Era um ser humano? Era um anjo? Não se sabe. E logo depois, confirmando esta palavra, ele foi chamado para se encarregar da educação dos filhos do conde de Surrey, eu não sei se é essa a pronúncia, que estava encarcerado na Torre de Londres, junto com seu pai, o Duque de Norfolk, e por causa dos ciúmes e ingratidão do rei Henrique VIII. Ao tempo de perseguição para quem quer estudar a Bíblia, para quem quer orar e conhecer a verdade da palavra de Deus. Ele fugiu para Basileia e se juntou a um grupo de refugiados ingleses que também tinham abandonado ali, né, a cidade, para evitar a crueldade dos perseguidores. E ali ele começou a estudar a história dos atos e monumentos da igreja, uma obra que foi publicada em 1554. Quando a rainha Elizabeth subiu ao trono, ele então voltou para a Inglaterra, porque agora ela era mais amiga, a perseguição não era tão intensa. E ele herdou do Duque de Norfolk, que morreu, uma pensão, para que ele pudesse se manter aí estudando a palavra de Deus. E essa obra dele levou 11 anos para ficar pronta. E essa dedicação tão extrema dele trouxe uma fraqueza para o seu corpo. Ele se tornou uma pessoa de saúde muito frágil. E os papistas
aqueles que eram a favor, né, do Papa e da Igreja Católica Romana, temendo que ele expusesse os erros, as crueldades da Igreja Católica Romana, então começaram a difamá-lo, a levantar calúnias, a dizer que seus escritos eram falsos, que ali havia enganos, que o povo não se expusesse a esse material. E essa perseguição, na verdade, essa difamação acabou chamando a atenção, né, do povo, e foi até um favor que acabou resultando em favor para a igreja. Fox, ele era infatigável na sua dedicação em escrever, em pesquisar, em estudar, mas ele não negligenciava a parte de cuidar das pessoas, de se interessar em suprir para as necessidades, tanto materiais quanto espirituais das pessoas. Cuidado, porque às vezes a pessoa é tão concentrada em estudar que ela deixa de cumprir o amar uns aos outros, né? De cuidar dos pobres. E ele foi muito dedicado nesse ponto. Em 1563, surge uma peste na Inglaterra e morreu muita gente. Então, muitos se esconderam, fugiram dali, principalmente de Londres, para não serem contagiados. E ele se colocou como intermediário entre os ricos e os pobres, os que estavam doentes, os que estavam morrendo. Então, ele captava, recebia a esmola, a ajuda dos ricos e aplicava ali no meio da pobreza. Veja, amor, uma pessoa que ama de fato, ama na prática, não tem medo de uma epidemia e, assim mesmo, está fazendo algo em prol dos seus semelhantes. Pastor Péricles, na pandemia, é um exemplo aqui para nós, tá? Trazendo aqui para os nossos dias. Muitos se esconderam, muitos médicos não queriam ter nem contato com os contaminados, mas ele se expôs e salvou muitas e muitas vidas. Foi instrumento de Deus numa pandemia. É assim que um verdadeiro crente age, tá? Ele não vai se esconder, não, de medo. E a rainha, então, tinha grande respeito por ele, e o seu livro foi publicado aí em 4 grandes edições antes da sua morte, em 1587, aos 70 anos de idade. Agora vamos entrar no nosso assunto. O que é um mártir? O mártir é uma pessoa que é submetida à morte física pela recusa de renunciar à fé cristã ou os princípios da fé cristã. E o livro dos mártires é um clássico, né? Que conta a vida, sofrimentos, né, das pessoas que passaram por essa experiência tão trágica que é o martírio. Nós sabemos que o próprio fundador do cristianismo, o Senhor Jesus Cristo, foi martirizado, né? Por causa da sua crença, por causa das suas pregações, dos seus ensinamentos, e condenado à morte de cruz. E o Senhor Jesus, ele estabeleceu a igreja, tá? Que é uma dispensação dentro da história
da humanidade, ok? Deus vem traçando lá, né, a evolução dessa história, e no tempo certo, determinado pelo Pai, Jesus vem à Terra, nascendo como homem, para ser o libertador, o salvador, o remidor de toda a humanidade caída no pecado. E o Senhor Jesus, Ele deixou bem claro para nós, ali no Sermão do Monte, que aqueles que são seus discípulos também são perseguidos. Ele já anunciou lá no início, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Fake news. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então veja, Deus se agrada quando os seus filhos, numa situação extrema de perseguição, de oposição, por causa da justiça que é de Deus, eles são martirizados, eles são desterrados, eles são aprisionados. Então, queridos, nós, ao estudarmos a história da igreja, nós vemos quantas coisas já se passaram com a igreja desde do seu início, não é verdade? A igreja nasceu debaixo de perseguição. Ao longo de toda a história, houve, há e haverá perseguição, até que ela saia daqui da terra. Esse assunto é tão pertinente hoje para nós, porque está chegando a maior de todas as perseguições sobre o povo de Deus. A maior. Nero é fichinha. Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, é nada perto do anticristo que virá. A recompensa para os mártires, para os que sofrem pela causa de Cristo, pode vir nesta terra, nesta existência, mas se não vier, vai vir no céu. Porque foi prometido, ele disse aqui, entende? Nós receberemos a nossa herança no céu. Eu quero trazer o martírio de Estevão, porque está na Bíblia, está ali, bem descrito. Em Atos 6, 8, diz: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Alguns membros da sinagoga se levantaram e discutiram. Eu vou descrever o que está em Atos, tá? É Bíblia, gente. Vamos ouvir a palavra de Deus. A própria palavra falando, contando o que aconteceu. E eles eram silenciados pela sabedoria que o Espírito Santo concedia a Estevão. Na hora desse confronto, o Espírito Santo colocava as palavras na boca de Estevão. E ele rebatia tudo o que essas pessoas vinham discutir com ele. Com
contradizê-lo. Não conseguindo, é sempre assim que acontece, vai abrindo o seu ouvido e a sua mente. Eles constroem narrativas, eles chamam falsas testemunhas para dizerem mentiras sobre o acusado. Porque o objetivo é levá-lo ao martírio. Tá? Não vai ser diferente, não é diferente nos nossos dias. Igreja, cuidado com internet. Cuidado. Ali tem muita mentira, tem muito fake news. E há uma tendência maligna nas pessoas de acreditar na mentira e rejeitar a verdade. É ou não é? Todos os mártires foram mártires por causa de mentiras. Jesus foi morto. Quem é que gritava, crucifica-o, crucifica-o? Não foram os mesmos que disseram, Hosana ao Filho de Deus? O povo sabe? Aquela coisa, uma hora para cá, outra hora para lá. Uma hora crê, uma hora não crê. Cuidado com a maioria. O remanescente é sempre um grupo pequeno e fiel. Mas faz muita diferença, porque são cheios do Espírito Santo. Outro ponto que eu quero ressaltar. Tudo o que aconteceu, o comportamento, a postura de Estevão, se deve porque ele era homem cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita. E o que fizeram? Incitaram o povo, instigaram o povo, os anciãos, os escribas, pegaram Estevão e levaram para o sinédrio, tribunal de julgamento. Assim, sumariamente. Ali apresentaram as testemunhas falsas, que diziam que ele falava de um tal Jesus, que disse que o templo seria destruído. Olha como eles torcem a verdade. E que toda a lei de Moisés seria mudada. E o judaísmo, super apegado a Moisés e ao templo, mais do que a Deus. Tá? Agora vejam coisa interessante. Estevão fez a sua própria defesa. Não teve um advogado para defendê-lo. Ele mesmo fez a sua autodefesa. Agora, gente, que coragem. Que coragem. Para dizer tudo o que ele disse na cara daquele tribunal. Diante dos fariseus, diante dos escribas, diante dos anciãos, de todos que estavam ali. Gente que se achava o máximo em conhecimento de Deus. Tá? Eu vou discorrer aqui a defesa de Estevão, e é bom para nós nos lembrarmos de todos os fatos, que começou no início da igreja e chega até os nossos dias e vai adiante até que a igreja seja removida da terra. Então, ele começa discorrendo sobre Abraão. Onde começa o povo de Israel? O povo de Israel começa com o chamado de Abraão. Abrão, depois Abraão. Que Deus ordena ele para sair da sua terra,
do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria enquanto ele caminhava. Deus não deu o endereço. Eu vou te conduzir. Abraão confiou em Deus e obedeceu. Deus fala e compete a nós obedecê-lo. Deus falou que sua descendência seria numerosa. E Abraão não tinha nenhum filho. Mas Deus cumpriu a sua palavra. Deus falou que a sua descendência, então ele teria uma descendência, seria peregrina numa terra estrangeira, e que ali seria escravizada por 400 anos, referindo-se à escravidão no Egito. Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão, e nasce Isaque, o filho da promessa, que foi circuncidado ao 8º dia. Tudo isso Estevão estava falando para aquelas autoridades religiosas. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os 12 líderes das 12 tribos de Israel. Depois, os irmãos invejosos de José o entregaram para ser escravo no Egito. Tudo isso Estevão está contando. E ele lá no Egito prosperou, Deus esteve com ele, embora fosse escravo, mas Deus sempre o punha numa posição de relevância. E concedeu a José sabedoria, inteligência, capacitação e se tornou o governador do Egito, né? Uma posição de autoridade, era o homem abaixo do faraó. Depois, houve fome no Egito. E o povo de Canaã também estava morrendo de fome. Então, Jacó enviou os seus filhos para o Egito para comprarem mantimento, porque era o único lugar que tinha comida. E quando eles estiveram ali na primeira ida diante de José, José não se deu a conhecer para eles. Mas na segunda ida, José então revela o parentesco com eles, e José pede para trazer Jacó e toda a parentela para o Egito, para que sobrevivessem. 75 pessoas vieram para o Egito. E nós sabemos que ali o faraó era amigo, deu uma terra boa para eles morarem. Esse povo cresceu, prosperou, ficou tão grande dentro do Egito que depois, anos e anos mais tarde, um outro faraó que não conhecia José, viu que o povo hebreu era tão grande dentro do Egito, e isso podia constituir um risco, um perigo para eles de uma revolução e tomarem a nação. Então passou a persegui-los. E aí eles se tornaram escravos no Egito. Tudo isso Estevão contando. Contou também quando a ordem desse último faraó aí, que não conhecia José, ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer. Então as parteiras tinham que matar todos os meninos. E nasce Moisés. E aí os pais os escondem por 3 meses. Depois a história, vocês sabem, a filha de Faraó pega o menino, leva para o palácio, cria como se fosse seu filho. Moisés, já jovem,
foi dar uma espiada lá no povo hebreu, porque ele sabia que ele era hebreu, e ali vê um egípcio, né, maltratando um hebreu, e ele vai, mata o egípcio. Achando que o povo hebreu cobriria o seu ato, porque se tratava de um hebreu, não, expuseram o crime de Moisés. E Moisés teve que fugir do palácio e ali do lugar, né, ali onde ele estava, e foi se esconder no deserto, né? Foi para a terra de Midian. Ali passou, ele tinha 40 anos quando foi. Passou 40 anos ali já casado, com filhos, né, com seu sogro Jetro. E um dia ele estava ali no deserto e ele vê uma sarça ardendo, mas ela não se consumia. E ele, curioso, foi se aproximar daquele arbusto. E aí, então, Deus fala com Moisés, Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher, Deus fala com o jovem, Deus fala com o adolescente, Deus fala até mesmo com a criança como Samuel. Amém? O nosso Deus é um Deus que fala. E nós precisamos ouvi-lo. E Deus o encarrega de libertar o povo da escravidão ali no Egito. E nós sabemos tudo o que transcorreu, as pragas, né? E até que o faraó permitisse que o povo saísse para adorar a Deus. Porque no Egito não podiam, para adorar a Deus. Cada um de nós é liberto de Satanás, do pecado, do mundo e da carne, para adorar a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Isso está acima de tudo o mais. Amém, irmãos? Isso não pode mudar nunca. E na peregrinação ali, né, em direção à terra da promessa, nós sabemos que Deus deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Deus tem um povo, sempre tem. No Antigo Testamento, o povo de Israel. Agora, ele tem o povo de Israel e tem a igreja. Amém? Israel está lá esperando, aguardando Deus concluir o seu trabalho com a igreja, para se voltar para Israel. Todo o povo de Deus recebe suas leis, seus mandamentos, seus princípios. Nenhum povo de Deus vive às cegas. Você tem a Bíblia. É aí que você vai se instruir. Não confie apenas em ouvir os homens falando da Bíblia. Vá e veja se está certo, se está correto. Porque há falsos mestres, há falsos pregadores, há pessoas confundidas aqui e ali. Vai você mesmo estudar, pesquisar, conferir, como faziam os crentes bereanos. Moisés sobe para receber as tábuas dos 10 mandamentos. O que acontece com o povo que não quis subir? Teve medo de Deus e disse: Moisés, sobe você, nós não vamos não, porque se a gente for ele vai matar a gente, nós vamos ficar aqui embaixo. Moisés demorava. O que eles fizeram? Fizeram um ídolo, um bezerro
bezerro de ouro. E passaram a sacrificar para aquele ídolo. E dizendo que aquele ídolo tinha tirado eles lá do Egito. Olha o absurdo que uma mente humana pode construir. Maldito o homem que confia no homem. Nós confiamos em Deus e na sua palavra. Sempre, sempre. Moisés recebeu também a ordem de Deus para construir um tabernáculo, uma tenda móvel, porque Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus tem povo, Deus quer estar no meio do povo, e Deus estabelece instruções específicas para o seu povo. E o povo que é povo de Deus não pode viver segundo as instruções dos pagãos, daqueles que não são de Deus. Está pegando? Tem muita gente falando, mas em quem nós devemos confiar? Em quem realmente é povo de Deus. E fala a palavra de Deus. Então, Moisés obedeceu. Moisés treinou um substituto. Outra coisa que você tem que captar. Moisés treinou um seguidor que daria continuidade ao seu ministério. Josué foi quem conduziu o povo, com Deus indo à frente e expulsando as nações que habitavam na terra prometida para Israel. A terra Deus deu a Israel, ponto. E ponto até hoje. A terra que é de Israel, e ninguém vai tirá-la deles. Ontem eu estava ouvindo a Aline. Quem conhece a Aline no YouTube? A Aline é uma brasileira que casou com um judeu e vive lá em Jerusalém. E ela disse: esta guerra não vai destruir Israel, Israel continuará existindo. Ponto. Porque Deus é Deus. Os inimigos de Israel caem por terra, um atrás do outro. Sempre foi assim. Há mártires, há pessoas que perderam suas vidas, mas Deus está no trono. O inimigo vai até onde Deus permite, para dar uma sacudida no povo judeu, para ver se acorda e busca a Deus. Porque há muito pecado, muito paganismo na nação de Israel hoje. Assim como a igreja, Deus permite abalos para que a igreja acorde e busque o seu Senhor, o seu Salvador. E Estevão continua aí falando depois de Salomão, filho de Davi, que recebeu o comando de Deus para construir o templo em Jerusalém, como um centro do culto do povo judeu para o Senhor. Mas aí ele começa então a confrontar os seus ouvintes
E ele diz: Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Tanto o tabernáculo como o templo eram passageiros, porque algo maior viria. E como Jesus estava chegando, esse algo maior chegou. Agora Deus habita em espíritos recriados. E nós, os verdadeiros adoradores, o adoramos em espírito e em verdade. Foi o que ele disse à mulher samaritana. Esse é o nosso tempo. Nós somos estes adoradores. Por isso que na hora do louvor, nós cantamos espontaneamente para Ele. A liberdade para nós. Os verdadeiros adoradores não abrem a boca e cantam por cantar, mas aqui dentro há quebrantamento. Aqui dentro há uma verdadeira intimidade com o Senhor. E nós choramos, e nós rimos, e nós ajoelhamos, porque o Espírito nos leva a fazer isso. Ele é digno. Amém. Então, e os judeus ali, apegados ao templo, imagina esse Jesus Cristo Nazareno dizendo que esse templo vai ser destruído. E foi no ano 70. Deus não habita em prédio material, é aqui. É aqui dentro. Isso aqui é apenas para nos abrigar. Irmãos, a coragem de Estevão, porque ele estava cheio do Espírito. Ele chamou aquelas pessoas de teimosos, de incircuncisos de coração e de ouvidos, e de resistirem ao Espírito Santo. Esse pessoal, esses religiosos estavam repetindo o mesmo erro dos seus antepassados. Em vez de aprender com o erro das gerações anteriores, estavam fazendo a mesma coisa. Mas que gente que não entende, não aprende. Não aprende e não vive aquilo que sabe. E eles mataram e perseguiram. Aqui foi o ponto, né? Vocês mataram, vocês perseguiram os profetas que anunciavam a vinda do Messias, do justo. Vocês que estão me acusando, me condenando, vocês mataram o Messias. Gente, acusação pesada. E o que aconteceu nesse ponto? Eles rangiam os dentes de raiva de Estevão. Pegaram Estevão à força, levaram para fora da cidade, porque matar tinha que matar fora da cidade, sabe? O religioso é assim, ele segue as normas. Ele mata, mas só que não pode ser dentro da cidade, então mata fora. Como se isso fizesse alguma diferença em favor deles. Arrastaram Estevão e o apedrejaram. Agora, veja, enquanto Estevão estava ali, cercado por eles, com as pedras nas mãos, Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Oh, graça! Tremenda graça de Deus sobre o mártir. Naquele momento,
ele exalta a Deus. Deus se revela a ele. Deus mostra a glória dos céus para ele. Tremendo testemunho. E ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estou pronto. Quero partir e estar com o Senhor. E mais, ajoelhou-se, recebendo pedradas, ajoelhou-se e gritou bem alto. Não gemeu não, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Gente, de onde vem essa capacitação, senão do Espírito Santo? Não é verdade? E sabem quem estava ali assistindo e consentindo na morte de Estevão? Saulo de Tarso. Conhecem esse personagem? Ele era um perseguidor da igreja. E porque Estevão fez o que Jesus fez na cruz, imitou o seu mestre, ele liberou todos aqueles algozes para a salvação em Cristo Jesus, incluindo Saulo, que veio a se tornar o apóstolo Paulo. Veja como Deus muda uma pessoa, quando essa pessoa quer mudar e se deixa transformar por Ele. E em seguida, Estevão morreu. Que lições nós aprendemos aqui? Primeiro, Deus faz uma obra extraordinária por meio daqueles que são cheios do Espírito Santo. Agora, como ser cheio do Espírito Santo? Eis a questão. Buscando. Tem que buscar. Não pode ter preguiça. Não pode ser indolente. Não pode ser indiferente. Não pode ter prisões na mente que o impeçam de buscar a Deus. Tem que querer. Tem que agir. Estevão, ele era igual a nós, comum, como eu e você. O que fazia a diferença em Estevão era ele ser cheio do Espírito Santo. O que vai fazer diferença em nós, do resto, é ser cheio do Espírito Santo. E isso está ao nosso alcance. Mas ele não vem e enche na força, na marra, para você não fazer nada. Para você continuar sentado, satisfeito, salvo, mas dane-se o resto. Não. O enchimento do Espírito vem para quem vai fazer a obra de Deus. E do jeito que Ele decidir. Veja, Estevão era cheio do Espírito e ele fazia parte dos 7 homens cheios do Espírito que os apóstolos ordenaram para que se escolhesse, para que servisse à mesa, para que distribuíssem alimento para os pobres, para as viúvas helenistas, as gregas, entende? Que estavam reclamando de que elas não estavam recebendo o mesmo que as viúvas judias. Para distribuir cesta básica, precisa ser cheio do Espírito, do ponto de vista de Deus. Senão você vai fazer na carne, você vai fazer reclamando, você vai fazer criticando os pobres.
Deus não aceita. Estevão fez sua defesa pregando ousadamente, diante do sinédrio. Mas no momento do seu apedrejamento e nesse interrogatório, o Espírito Santo lhe concedeu graça extraordinária. Extraordinária, acima, daquela porçãozinha que a gente tem para vir a uma celebração, para orar, para visitar alguém, entendeu? Nessa hora é muita graça mesmo que a pessoa precisa. Mas está prometido e isso acontece. O segredo é pedir diariamente ao Espírito Santo para que nos encha. Antes de começar o seu dia, peça ao Espírito Santo que te encha, porque você não sabe o que você vai enfrentar nesse dia. Certo? Em todo tempo de necessidade, peça a graça de Deus, o favor de Deus. Favor imerecido, não é por méritos, mas é por causa do amor dele por nós. Segundo, a graça para suportar o sofrimento vem no momento certo. Aqui nós já estamos encerrando, eu quero resumir nisso. A graça vem no momento certo. Não adianta você se preocupar antecipadamente. Ai, será quando eu cair na cama para morrer? Como que vai ser? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu não vou negar o Senhor? Será? Não adianta você fazer isso. Não sofra por antecipação. Quando chegar o momento, e se chegar, a graça vem. Amém, irmãos? Então, não sofra por antecipação, ok? Imagina se Estevão ficava lá todo dia, será quando é que eu vou ser mártir? Ai, será que eu vou ser? E aí, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou fugir? Será que eu não vou esbravejar contra Jesus? Na história dos mártires, ele conta que, eu li um outro livro, que disse que no início da igreja, o martírio era tão comum, a cena do Coliseu, por exemplo, você imagina, o povo ia lá para ver os cristãos morrerem devorados pelos leões, crianças. Percebem? E cenas horrorosas. Imagina o quanto a gente sofreria, sem necessidade, porque de repente talvez isso não aconteça conosco, não sei. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O anticristo está chegando, a perseguição sobre a igreja está crescendo em muitos lugares. Inclusive, nós já temos alguns sinais de perseguição até na nossa nação. Então, a lição para nós é que o Espírito Santo promete nos equipar e capacitar em cada situação que nós vamos passar, E nós podemos até nem ser muito corajosos, mas no momento, com a graça que vem do Espírito Santo, você se torna um gigante na fé, ok? Confie no Espírito Santo. Mateus 10:19 diz: e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto o como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Entende? Eu não sei como que saiu da minha boca tal coisa. Terceiro, o martírio é trágico, mas para Cristo é uma vitória extraordinária.
é claro, não é algo agradável de se ver, né? Até essas cenas são chocantes. O pastor puritano Thomas Brooks, ele escreveu que Deus muitas vezes se aproxima do seu povo quando a perseguição é mais intensa, porque ele sabe que nesse momento nós vamos precisar muito, muito mais dele. O martírio ainda ocorre hoje em muitas partes do mundo. Em 2020, o Boko Haram, grupo terrorista do Estado Islâmico na Nigéria, decapitou um pastor, Lawan Dimi, um nigeriano, e o vídeo dele viralizou. E isso acabou estimulando a fé de muitas pessoas dentro da igreja. E por que Deus permite que isso aconteça? Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o soberano, Ele é o supremo. Mas Tertuliano escreveu: o sangue dos mártires é de fato a semente da fé. Nós temos aquela expressão de Jesus, né, que a semente de trigo, se ela não cair na terra e morrer, não vai produzir. Então, cada vida que tomba, em nome de Jesus, pela causa de Cristo na terra, é uma semente que vai brotar, que vai dar muito fruto para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, outra coisa que eu quero falar, finalizando, é que quando nós tomamos conhecimento desses martírios, né, como já houve a galeria dos heróis, e como nós temos ainda hoje na terra, isso deve suscitar em nós oração pela igreja perseguida. Temos que acrescentar isso nas nossas orações, porque parece que nós nem nos importamos com isso. Não chegou em mim, não é comigo, que não chegue nunca, entendeu? A igreja não pode agir desta forma. Nós precisamos orar por aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. China, nações onde o islamismo impera, há tantos lugares hoje, e o martírio de cristãos está crescendo cada vez mais. Igrejas sendo fechadas, o povo se reunindo clandestinamente, Bíblias queimadas, proibição de reunião. E leia Apocalipse, e você vai ver como vai ser no tempo do anticristo. Então, meu conselho, não fique para trás. Garanta a sua partida com o Senhor, seja pela morte física, seja pelo arrebatamento da igreja. Vamos ficar em pé. Eu vou chamar o pastor Ney para orar e encerrar. Aleluia. Pai, louvado seja o teu santo nome. Somos gratos a ti por palavras de advertência para nós nesta geração. Ó Deus, e clamamos a ti, para que o Espírito Santo nos conserve, nos preserve na posição. Ó Deus, reconhecemos que somos pó, mas queremos ser cheios do Teu Espírito, da unção que procede do trono da graça, fortalecidos de forma sobrenatural, para resistirmos, ó Deus, a todo engano, a toda mentira, a toda ameaça,
que se levanta contra ti, contra o teu filho e contra o teu evangelho. Ó Deus, traga essa realidade maravilhosa que está na tua palavra, que nós recebemos espírito de ousadia. Ousadia para pregar o evangelho, ousadia para permanecer no caminho santo, ousadia para abençoar pessoas, inclusive aqueles que nos perseguem. Ó Deus, fortaleça o nosso coração nessas horas difíceis. A tua palavra diz que o justo viverá pela sua fé. E nós cremos em ti. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Nós cremos, ó Deus, seja na vida, seja na morte, a nossa vida é para o louvor do teu nome, para que o teu nome seja conhecido e pessoas sejam abençoadas. Ó Deus, rompa com o egoísmo do nosso coração, essa coisa do imediatismo, do consumismo, de só pensar em nós e naqueles que são mais próximos de nós. Ó Deus, dá-nos um coração segundo o Senhor Jesus Cristo, que levantemos as nossas cabeças e olhemos para o mundo, a escuridão, as trevas, ó Deus, e que nós tenhamos coragem de subir lá no eirado e proclamar a liberdade da salvação que nós temos em Jesus Cristo. Ó Deus, encha-nos do Espírito Santo e da sabedoria que vem do céu. Ao abrir a nossa boca, Senhor, palavras de autoridade, palavras de vida, possam tocar esta geração na qual o Senhor nos colocou. Não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas a tua mão sábia, poderosa, graciosa, nos colocou exatamente aqui. E que a nossa vida não seja em vão, que a nossa vida não seja em vão, no tempo da nossa oportunidade. Ó Deus, que a nossa própria vida seja um testemunho, seja um legado, seja uma influência relevante, extraordinária, poderosa na vida daqueles que estão à nossa volta, pregando primeiramente com a nossa própria vida. Ó Deus, e não por força e nem por vontade, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor da igreja. Que o amor de Deus consuma o teu coração e a tua vida. Que a graça do Senhor que nos amou e se entregou por nós, que essa graça sustente e incendeie o teu coração. E que as doces consolações do Espírito Santo, o nosso companheiro, o nosso ajudador, nos fortaleça cada dia mais, a cumprir a grande comissão, com alegria e com gratidão no coração. E que tudo seja feito para a glória de Deus. Deus te abençoe e você tenha uma semana vitoriosa.